Olá, amigos! Estamos chegando nesse dia super especial no HJ24, nessa caixinha mágica que ousamos chamar de Papos de Hoje, um podcast super divertido que vai trazer todos os palestrantes, os principais palestrantes que estarão juntos com a gente aqui no evento edição 2024. E eu tenho a honra de apresentar como co-host, que está junto comigo aqui, o meu colega Jorginho Rosa e também o nosso convidado especial, né? O Thiago Fernandes, meu xará, que também estará junto com a gente nesta grande edição do Papos de Hoje, né? Nessa primeira edição de 2024. Fernandes, para o pessoal de casa que ainda não te conhece, eu gostaria que você fizesse um breve resumo, né? De quem é Thiago Fernandes e o que é a Next Dial. Buenas, muito obrigado. Evento lindíssimo. Eu tenho andado o Brasil afora participando de um monte de tipo de evento e vou te falar, a organização tá muito boa, muito bacana. Ó, vai fazer inveja para muito cara de capital, hein? Obrigado. Ó, deixa eu fazer um resumo. Buenas, ó, é assim que se faz um buenas. Eu trabalho com tecnologia, fui evangelista da Microsoft por bons anos, organizando um monte de evento, ensinando programador a fazer programas de computador, quando isso não era tão legal contar que era programador antigamente. E passado um tempo, aliás, muitos bons anos trabalhando na indústria de tecnologia, eu montei uma web rádio com um parceiro da Intel, na Campus Party de 2017, e de lá para cá eu venho atuando no mercado de comunicação, colaborando com todas as empresas e associações do setor aí para que a gente possa impulsionar os nossos radiodifusores, especialmente do interior. Fernandes, a Next Dial é uma empresa de tecnologia que é focada hoje no rádio, é isso? É uma empresa de tecnologia focada no rádio, exatamente. E como que foi para você olhar para um ambiente talvez não tão tecnológico naquele momento e ter essa visão de que teria um mercado futuro? Não teve nenhum momento mágico assim, foi efetivamente o que a gente enxerga e vê acontecendo nas startups. Tem uma ideia inicial, e aí dessa ideia inicial as coisas não dão certo, aí você modifica, você vai lá, modifica de novo, você coloca no mercado, você não vê uma demanda, você modifica de novo, até que ao passar alguns anos achamos uma demanda de mercado muito grande, que tem uma escala mundial, e a partir daí é que o negócio começou a crescer muito, muito rápido. E de que forma efetiva a Next Dial ajuda hoje emissoras de rádio? A Next Dial ajuda as emissoras de rádio em 3 pilares, né? Desenvolvimentos de pesquisa para buscar entender todo o hábito de consumo da região onde ela atua, onde cobre o sinal dela. Os hábitos de consumo onde não chega o sinal terrestre, mas chega a transmissão via internet. O segundo ponto que a gente atua é na parte de gestão de dados de ouvinte, dados de pesquisa, dados de vendas, dados de promoções. E no terceiro é no desenvolvimento de estratégias comerciais diferenciadas, tabelas comerciais dinâmicas, modelos que buscam fazer com que a própria emissora capte a maior parcela de toda a riqueza que ela gera através dos anunciantes e das marcas que compram mídia com ela hoje em dia. Nesse cenário que você acabou de descrever, quantos % você acredita hoje no Brasil de emissoras que estão preocupadas com isso hoje? No universo de 100%, quantas já estão fazendo esse cenário que a Next Dial mais ou menos idealiza? No mercado nacional está seguindo basicamente aquela curva de adoção, onde você tem num primeiro estágio aquele grande vale de adoção, onde você tem os grandes entusiastas até uma determinada tecnologia, um determinado hábito se tornar mainstream e ter uma adoção em massa. Então, nos últimos anos, hoje a gente tem uma carteira de mais ou menos 87 clientes diretos que tem seguido uma proporção de crescimento meio que exponencial, né? A gente teve um primeiro boom em um único ano crescer de 5 para 80 clientes. Depois a coisa começou a estabilizar e a gente começou a ter clientes diretos.
Num primeiro momento, todos esses clientes foram atrás buscando a parte de mídia programática, porque começou a aparecer muito na mídia, começou o próprio Grupo Globo falar de mídia programática, falar do projeto Sim deles de vender para pequenos e médios comércios, e por incrível que pareça, a gente fez uma parceria com a mesma empresa de mídia programática que fornece para a Globo, e isso tornou em evidência a NextDial. E a maior parte das emissoras nos procurou por causa disso. E a partir daí, a gente começou a ser questionado por pequenas emissoras de interior do tipo, legal, mas como é que a minha emissora de interior vai ganhar dinheiro se eu não tenho esse volume de milhões? Então, é assim que começou. Fazendo um recorte, para quem é do digital ou para quem é da tecnologia, já entende como que funciona a mídia programática. Como que isso se aloca, e aí eu gostaria que você explicasse, dentro do veículo rádio? Cara, a mídia programática no veículo do rádio, eu acho que amigo radiodifusor, não ache que isso é uma mágica, não. Mídia programática significa que tem alguém do outro lado batendo na porta do mesmo anunciante que você vai bater. A diferença é que uma vez que esse amigo feche um contrato com esse anunciante, não tem uma API sendo enviada por e-mail. É um software que faz o pedido de inserção comercial magicamente direto na programação da rádio, como se fosse assim falando, né? E você também não precisa mandar uma nota fiscal disso daí, e nem fazer a comprovação, porque tem software que faz a comprovação, tem o software que faz o faturamento. E aí dá a impressão que existe uma mágica aí nesse negócio de mídia programática. Mas no final do dia, são só pessoas fazendo negócios e se utilizando de software para dar agilidade na operação. Porque o grande detalhe é o seguinte, como seria possível uma emissora ter 300 clientes, 300 anunciantes ativos, sendo que a OPEC precisa montar toda a programação comercial um dia antes de ser executado? Difícil demais, só com software para fazer isso. Até porque outro ponto importante, como é que seria possível você pegar uma API de R$20 e você ter 1000 clientes diferentes? É inviável fazer isso na rádio. Só daria para fazer isso com software. E é isso que o pessoal de internet faz. Então hoje o que a gente vem fazendo com o passar do tempo? Buscando unir todas as associações regionais e nacionais e os fornecedores de tecnologia para que o rádio tenha um padrão de mercado, que esse padrão de mercado seja possível se conectar com o mercado anunciante, que já tem um padrão próprio para isso, e que dessa forma todo o mercado conectado com o software, a sua emissora de interior consiga receber uma API de última hora de um mercado nacional, consiga exibir, ser fiscalizada, comprovar isso daí e receber esse dinheiro sem ter que ficar com toda aquela burocracia que hoje acontece. E aí, dessa forma, vai ganhar dinheiro em muito mais escala. E esse é só um ponto, tá? Só o ponto de mídia programática. O negócio mesmo para ganhar dinheiro é promoção. Conhece promoção? Conheço. Quero aproveitar o Jorginho Rosa aqui, representando também os radiodifusores, para que possa também já tirar algumas dúvidas aí, né, enquanto radiodifusor, Jorginho. Bom dia. Olá, Tiaguinho. Fernandes, prazer. Né? Prazer, a gente está no rádio há mais de 30 anos, né? Então, quando a gente encontra alguém que queira trazer algo diferente para o rádio, a gente começa a se emocionar já desde de princípio, né? Porque o rádio ele tem uma história muito bonita, ele é muito legal a história dele de se contar, mas que essa história, para que essa história permaneça, a gente sempre imagina que ele também tem que estar caminhando com as coisas que estão chegando. E quando a gente fala em dados, né, que você falou, acredito que faz todo sentido. A dificuldade maior, Fernandes, aí você pode me explicar de que maneira que você conduz isso. A dificuldade maior quando chega numa empresa tradicional, né, a gente está à frente, por exemplo, da Rádio Atual FM, que é uma emissora muito ousada, né, no interior, uma grande audiência, mas é aquela pergunta, beleza,
a gente vai para esse mundo dos dados, né, que são importantes, que estão determinando, facilitando decisões, né, para você tomar e muitas outras coisas. Mas o que tem acontecido é que nas empresas vem a informação, tem os dados, mas as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. Esse é o grande desafio. Aí que entra essa questão da NetDial, mostrar para as empresas de rádio o que fazer com aquela informação. Vamos fazer um exercício prático, Jorginho. Pô, Sim. você tem total razão, e esse é um dos pontos importantes de... Pô, a gente não precisa falar de mídia programática, nem palavra em inglês, e nem ficar usando de acrônimos, nem nada do tipo, para parecer ser o super gênio que vai revolucionar o rádio. Vamos colocar em pontos simples. Quantos ouvintes mulheres você acha que você tem na sua rádio? Não é uma informação precisa, vamos falar de achismos. Quantos ouvintes mulheres você acha que você tem na sua rádio? Hoje nós temos 55, ouvintes da atual, 55% são mulheres. Isso em virtude de que nós também gostamos muito dessa questão de pesquisas. Ótimo. A gente lida muito com pesquisa. Então vamos lá, olha o jogo de números. Então, o que significa? De cada 10 ouvintes da rádio, 5 são mulheres. De cada 100 ouvintes da rádio, 55 são mulheres. Legal. Qual você acha que poderia ser um produto que toda mulher usaria todos os meses, o ano inteiro? Entendi. Deixa eu te colocar uma coisa também interessante sobre essa questão dos produtos, que como a gente está nos dois lados da moeda, como se diz, né? Que é o lado do rádio, e a gente também está no lado da agência de comunicação, onde atende os clientes. E então você fica olhando o rádio das duas formas, mas esse é um dado que hoje o rádio não tem. Ele não tem isso, ele não tem essa informação, esse ato de consumo. O rádio não tem essa informação, ele tem a informação, de repente, das características das pessoas da região onde ela abrange. Você está certíssimo. Exatamente. Você está certíssimo. E aí a pergunta fica assim, ó. Como é que você, na emissora, com o microfone aberto, conseguiria descobrir qual que é o hábito de consumo de alguma mulher que seja ouvinte da emissora? Você acha que um sorteio... Amiga, ei você, ouvinte da Rádio Atual, hoje é quinta-feira, vai ter um show fantástico no HJ Conference. Você já cuidou dos seus cabelos para o show de hoje? Para você brilhar na data de hoje? Eu quero saber. Manda uma mensagem aqui pro WhatsApp da rádio, um número tal, e conta pra gente. Como que você cuidou do seu cabelo para você brilhar no show de hoje? Qual que você acha que é a proporção de mulheres que se motivariam a fazer isso? Muito grande. E se você começa a ter esse tipo de informação que está lá no WhatsApp, não estamos falando de estruturado, nem nada do tipo. Esse tipo de ação é algo que é novo para o rádio? Não, eu até gosto muito disso, viu, Fernandes? Que eu acredito que o rádio tem que ser isso e de forma mais intensa. Eu acredito que o rádio ele tem que estar fazendo algo que as pessoas estão vivendo, estão Exato. sentindo, né? O movimento que está ocorrendo lá fora. Se você fizer isso que você colocou e fazer parte da vida das pessoas, né? Dessas mulheres que estão indo para o evento, você está preocupado com isso, você dá solução para isso, você de repente ouvir o que as pessoas estão pensando sobre isso. Eu acho que o rádio é isso, essa interação é que cada vez tem que ser mais forte. Mas eu te confesso que hoje, da maneira que a gente tem o rádio, é uma informação muito pequena que a gente tem sobre isso. Pode parecer uma informação muito pequena, mas a diferença entre como que o rádio atua e como que a Big Tech, o Google, a Meta parece magicamente conhecer as pessoas, é que essa informação muito pequenininha, que é coletada a conta-gotas, as empresas de tecnologia fazem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E acumulam ela. Enquanto nas emissoras,
atualmente, essas informações, elas acontecem diariamente, mas não vão para lugar nenhum. Não gera o conhecimento para o locutor. Se eu te perguntar, você tem ação promocional acontecendo na rádio? Direto. Você sabe citar 5 nomes de ouvintes que mais participam das ações promocionais? Não. Você concorda que, como o rádio ele é o amigo do ouvinte regional, faria muito sentido nomear as pessoas que estão mais engajadas com a própria emissora? Mas eu concordo que assim, ó, é uma questão de volume que é humanamente difícil de acompanhar. E nem precisamos chegar na casa de centenas de milhares. Se a gente enxergar ali no WhatsApp ou mesmo em mensagens de e-mail, 50 pessoas diferentes te mandando mensagem, já se torna difícil, humanamente difícil de acompanhar. Agora, se a gente não colocar tecnologia na emissora para dar esse suporte, aí realmente vai ficar difícil. Não dá para enxergar esse tipo de informação. E aqui começa, olha o fechamento como é interessante. Você já tem na emissora um conjunto de ações que você faz diariamente, mas com o objetivo de manter a audiência do programa. E essas ações, ela engaja o ouvinte. A questão é que, como o volume é grande e essas informações não são guardadas, acumuladas e analisadas, não dá para saber uma forma de interagir melhor com esse ouvinte e também não dá para mapear qual que é o hábito que o ouvinte está compartilhando que ele tem com você. E se você não consegue mapear esse hábito que o ouvinte está compartilhando com você, você perde a oportunidade ou você deixa de ter a oportunidade de oferecer algum outro produto, alguma outra promoção, patrocinada ou não, que possa gerar um outro dinheiro que não é a mídia. E aqui é que está o pulo do gato. Fazer o que o rádio faz de melhor, se aproveitando do que a tecnologia tem de melhor para oferecer. Fernandes, vamos fazer o seguinte, então. Vamos trazer aí, através de você, um exemplo de vantagem, né, que o rádio pode ter e que um anunciante pode ter, por exemplo. A gente tem a agência única, que a gente trabalha bastante com varejo, né? É anunciante bem forte no rádio. Sim. Principalmente pelas peculiaridades da nossa região aqui. E também pensando no rádio, né? O que mudaria, dando um exemplo bem específico assim para nós, para a gente entender melhor ainda essa questão, né, do trabalho que tu desenvolve. Ótima colocação. E aqui já quero mandar um abraço pro Anderson Luiz, da Clube 92 de Votuporanga, porque eu vou citá-lo nessa fala. Ótimo. Cheguei no Anderson da Clube e falei assim, Anderson, é o seguinte, conheci a Juliana, da Light Hair, num evento da Cris Arcangeli, lá em São Paulo, e ela tem uma linha de cuidados para o cabelo feminino, que é profissional, e ela estava buscando querer expandir. Ela fez algumas ações de rádio, fez ali testemunhal em algumas emissoras da capital de São Paulo, mas segundo ela, não tinham sido muito boas, o rádio, entre aspas, não era eficiente. Aí eu falei, ok, o que eu propus para ela? Vamos fazer uma promoção em rádio? Vamos fazer uma ação promocional, aonde a gente vai impactar o ouvinte, mas a gente não vai fazer uma ação tradicional no rádio. A gente vai fazer uma ação onde a gente vai trazer uma ouvinte que já interaja com a rádio, para que ela tenha a primeira experiência de cuidados do cabelo com esse produto em específico. Nós montaremos uns reels para publicar isso na própria rede social da rádio e a gente vai fazer uma ação promocional de lançamento. Ou seja, a ação vai acontecer por 7 dias consecutivos, onde no final da ação, as pessoas que quiserem comprar aquele produto vão ter uma condição especial e só através do canal próprio da rádio, não indo atrás direto da marca em si, porque o objetivo é fidelizar o ouvinte da rádio e gerar um faturamento novo para a emissora de rádio. E aí a gente fez um planejamento seguinte,
não existia nenhum tipo de pesquisa e a gente foi numa amostragem baseada nos nossos próprios números, que era mais ou menos assim. Dentro dos nossos clientes, sejam eles de cantar ou não cantar, a gente fez um estudo que, geralmente, a emissora que é líder de audiência naquela região, ela tem 30% dos habitantes. Então, 100 mil habitantes, de ouvintes de rádio na região, a líder, 30 mil ouvintes. Segundo o IBGE, 53% da população é mulher. Então, 100 mil ouvintes, 53 mil mulheres. E estatisticamente baseada em nossos números de ações promocionais, 4% das pessoas do alcance da rádio engaja em alguma promoção. Ou seja, se eu tiver lá 100 mil ouvintes, vou jogar para baixo aqui, se eu tiver 10 mil ouvintes mulheres, 400 mulheres vão participar de uma promoção. Certo. Essa era a ideia básica da coisa. E aí a gente fez essa ação promocional lá na Clube, onde a gente tinha uma expectativa de colocar ali entre 150 e 250 mulheres participantes da promoção. E, magicamente, a gente teve 127 mulheres participando da promoção, com 67% delas pedindo para comprar o produto. E aí, magicamente, não teve, do ponto de vista de execução, não teve nada de diferente do que a rádio faz. É chamar o ouvinte para ir na emissora, para retirar o brinde dele, fazer as fotos ali para postar na rede social, que ela já faz. Não tem nada de diferente. A promoção seguiu o mesmo ritual do que a rádio já fazia. A diferença só que o sorteio ia ser depois. E o outro diferencial é que, para quem quisesse, podia comprar o produto direto com a rádio. Só. Tirando isso daí, é toda uma ação promocional tradicional da rádio. Ah, mas como é que a gente executou isso? Ah, aí começa a questão do diferencial. A gente desenvolveu um chatbot de WhatsApp, a gente fez uma integração entre o sistema de pagamento da marca lá com o robô ali do WhatsApp, para que não tivesse que alguém ter que mandar um e-mail, nem nada do tipo. Um boleto, nem nada. Que as coisas acontecessem ao vivo. A hora que a pessoa, o ouvinte, fala, eu quero um link de compra, aparece o link de compra para ela. A hora que ela termina de efetuar a compra, já é feito o pedido para o fabricante, que já devolve a informação falando, recebi o seu pedido, vamos te mandar, esse daqui é o seu código de rastreamento. E isso para todo mundo ao mesmo tempo. Porque 67% das pessoas mandaram que queriam o link de pagamento às 5h15 da tarde, ao vivo. Ou seja, se tivesse sido um locutor que tinha que mandar isso manualmente, não teria funcionado. Da mesma forma que, se não fosse um chatbot, seria pouco provável de ter esses dados organizados ali. Inclusive, a gente até achou 5 homens que se cadastraram para ganhar o sorteio ali para mulher, para namorada. Pegando esse exemplo da Clube e trazendo agora essa informação para a gente tangibilizar em números. Transacionalmente falando, a rádio ela ficou com um percentual sobre a venda? 5%. 5% sobre a venda. E não houve, por parte do anunciante, o pagamento do anúncio? Não, houve a permuta de mídia igual ela já faz para a promoção normal que ela já faz. Exato. Então, ou seja, foi operacionalizada uma promoção que, no fim das contas, o resultado da promoção ainda gerou uma renda para a emissora de rádio. Exato. E aqui entra o negócio de internet. Porque na internet, todo mundo que trabalha com startup e esses negócios de digital tem o tal do LTV. Você já ouviu falar disso? Lifetime Value. Quanto tempo um cliente fica ativo rendendo dinheiro? Como o shampoo ele é um produto de uso contínuo, cuidado do cabelo, aqui acredito que nenhuma mulher que esteja assistindo isso daqui deixe de lavar o seu cabelo o mês inteiro. Em algum momento, a mulher lava o cabelo, cuida do cabelo, não tem jeito. Então, o que acontece? É um produto recorrente. E
O arranjo comercial é, enquanto esse produto for recorrente e esse ouvinte da rádio estiver continuando comprando, porque na segunda compra já não precisa do incentivo de mídia, não precisa da ação promocional mais. Vai ser continuamente gerando dinheiro para a emissora. E dessa forma, você começa a usar o que a rádio já usa, fazer as permutas que a rádio já faz, construir a audiência que a rádio já constrói, para gerar um dinheiro novo que ela não gera. Fernandes, vendo isso então, até para a gente deixar mais claro ainda, você já tem o faturamento na sua rádio, né? Hoje que as rádios fazem suas vendas através da própria grade da rádio. Tem a venda do digital, de várias emissoras já colocaram o digital à disposição, mas essa questão de estar lidando com os dados seria uma renda extra para o rádio hoje que não existe. Resumindo, é isso, né? Exato, não existe. E com a experiência que tu tá tendo, que percentual que tem acontecido, que tem ocorrido com essas emissoras, qual o percentual que as emissoras têm conseguido atingir acima daquela média que ela vinha, depois que coloca em prática... Não, isso ainda está tudo embrionário. Uhum. Porque veja assim, aonde que surgiu tudo isso? O ano passado a NextDial ganhou um prêmio de inovação aberta, né? Certo. Foi um projeto de juntar, onde a gente juntou a Cantar, juntou com a AERP, a Associação do Paraná, juntou o grupo GMC de comunicação e montamos ali uma plataforma de inovação aberta, recebemos um prêmio e eu fui para o Rio de Janeiro palestrar no congresso. E teve uma ouvinte da Rádio Planalto, ainda bem que eu lembrei, um abraço para você da Rádio Planalto, que foi até o Rio de Janeiro assistir a palestra. E aí eu contei, óbvio, sobre essa parte de mídia programática, que era o grande pivô. Nessa parceria com a AERP, a gente conseguiu, de forma inédita, possibilitar que o governo federal alocasse o dinheiro que era exclusivo do digital ser direcionado para uma emissora de rádio tradicional. Passamos com a AERP aí um ano inteiro batalhando isso no ano de 2022 e conseguimos. E aí ela foi assistir isso. Aí ao final da palestra, ela me perguntou assim, isso é legal, mas como é que lá no meu município, na minha cidade lá de 40 mil habitantes, eu vou ter esse volume todo aí para ganhar dinheiro com essa parte de mídia de internet? E na hora, obviamente eu concordei com ela. A internet ela é um jogo de volume. Agora, existe outro jogo de volume que não é o jogo da internet. E aí o que eu propus para ela ali como desafio na hora? Eu perguntei assim, então tá, são 40 mil habitantes? Indo nas mesmas lógicas lá, né? 1/3, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei assim, mas vamos simplificar a vida? Vamos supor que a sua rádio tenha 10 mil ouvintes, ok? Ela, ok. Qual que é o valor do salário mínimo? Na época era 1.320. Eu falei, então tá. Peguemos 10 mil pessoas da sua cidade e multipliquemos por 1.320. Quanto desse dinheiro que a sua rádio fatura? Ela, muito pouco. Por quê? Porque você é uma fração do dinheiro que é direcionado à propaganda, que é direcionado para a sua emissora. Ao passo que todo mundo que é anunciante vive de uma fração desse dinheiro que circula, que é a renda per capita. Então, para uma emissora de uma praça muito pequena ser rentável, comparável a uma emissora grande de capital, a emissora tem que fazer parte desse dinheiro que circula na região. E o único jeito de fazer parte desse dinheiro não é vendendo mídia. É fazendo parte da vida das pessoas. Que basicamente é o que a rádio faz. A rádio é o companheiro diário da população. Isso. Só que ela vai até essa parte. Ela só é o companheiro diário. Ela não ajuda, ela não contribui, ela não vai além disso. Ela poderia ir além. Ela poderia não só
informar e entreter, mas ela poderia atuar de forma ativa ali na comunidade, gerando negócios. Porque é a transferência de riquezas que faz com que o mercado se torne próspero. Ou seja, quanto mais a emissora ativamente participar e movimentar o mercado, mais aquele mercado se torna próspero e mais a emissora tem oportunidades de ganhar dinheiro com isso. Então é dessa forma meio que parece um pouco meio que mágico, mas é isso que o mundo real acontece. E eu até entendo que não exista no rádio essa percepção de negócio, porque se a gente olhar assim de forma histórica, até meados de 2007 não existia essa concorrência de mídia que existe hoje. Ela veio com um boom acelerando de forma exponencial de 2007 para cá. Se você olhar um pouco para trás, até 2013, 2014, não existia o marketing digital. Não existia essa profissão. E se a gente colocar isso em termos de tempo, a gente está falando de 10 anos. Em 10 anos, se criou profissões novas, se criou múltiplos concorrentes de mercados que nem existiam há 10 anos atrás, e enquanto isso o rádio estava fazendo o papel que ele sempre fez muito bem. Agora é hora de olhar, levantar a cabeça e falar assim, nossa, passou uma avalanche de gente aqui, surgiu um monte de concorrente, vamos competir. E dá para competir em pé de igualdade. Fazendo um recorte rápido aqui, vamos entender o seguinte, indiferente da localidade onde está a emissora de rádio, ela tem que ter uma parcela que talvez hoje seja pequena, então ela tem que tentar aumentar essa parcela de faturamento com produtos ou serviços diferenciados que ela precisa ter, mas a tecnologia vem para agregar esse processo que hoje pouquíssimas rádios têm. É isso? É isso. A tecnologia ela vem para viabilizar, porque obviamente não dá para fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, faz muito sentido se utilizar um chat GPT da vida para ali elaborar roteiro, elaborar vinheta, elaborar chamada de testemunhal, elaborar chamada de promocional. Por quê? Porque ele acelera o processo criativo, mas não dá para delegar 100% para a plataforma, para a inteligência artificial. Da mesma forma, faz muito sentido se utilizar um chatbot no WhatsApp para responder todos os ouvintes, porque humanamente não dá para responder os ouvintes. E eu faço um teste bem básico. Geralmente eu entro no site da emissora, vai estar lá o número do WhatsApp, eu entro e mando um oi. E o que acontece? Nunca mais Nada. é respondido. O microfone tá no mudo. Vai ficar o seu oi lá. Fica lá o meu oi. Fernandes, a gente fica pensando quando fica ouvindo isso, né? E a gente convive com essa questão também, junto aos clientes da agência, a necessidade de você ter informação sobre o consumidor, o comportamento. Por isso que a tecnologia está entrando já muito forte nas lojas físicas e também no digital, né? E quando a gente vê que parceiros estão trazendo algo para o rádio nesse sentido, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque quando se falou ali que o rádio ia morrer, né? Que o pessoal disse, o rádio agora, depois de toda essa comunicação nova, o rádio ele não vai aguentar, né? E aí algumas pessoas sempre falavam que, cara, só vai deixar de existir, de repente, aquele rádio que continuar sendo rádio. E eu acho que faz todo sentido, né? Enquanto a gente estiver nesse modo tradicional de fazer as coisas até aquele ponto que você citou, as coisas tradicionais do rádio, eu acredito que as pessoas cada vez mais elas vão se afastar disso, por mais que o rádio é companheiro, mas não vai estar fazendo parte da vida das pessoas. Outras mídias estarão. Então, eu vejo que é o momento certo, né? Acredito que a implantação disso, de toda essa tecnologia no rádio é fundamental, né? Isso é complicado para o rádio hoje ou é fácil de fazer? Tecnologia, por mais que muitas empresas podem falar que é fácil, tecnologia não é fácil, tecnologia não é barato. Se fosse barato, para pensar o seguinte, ó. Como é que o ChatGPT surgiu
E como é que magicamente agora ele é popular se ele não ganha dinheiro? E se você puxar no histórico ali na internet, você vai ver que o pessoal já gastou na casa de alguns bons bilhões com B de bola, bilhões de dólares de investidor acreditando num futuro. Aí você vai falar, mas pô, na minha rádio aqui eu quero comprar um serviço por R$50. Pô, o cara vai vir aqui, tem o meu sobrinho que estuda tecnologia aí, vai fazer um chatbot aí, é R$150, R$70. Cara, no final do dia, a coisa... não que um chatbot não funcione, mas ele começa e termina onde ele está. E o grande negócio de tecnologia, e o porquê que tecnologia é cara, porque você precisa ter projeto de continuidade, você precisa ter visão de futuro. Por exemplo, todas as emissoras que eu fui acompanhar promocional, todas têm o cadastro do ouvinte, seja num Google Forms, seja numa planilha de Excel, seja num caderno, seja no e-mail. Todas têm. E tem emissoras que têm planilhas pra caramba guardadas há anos aí. Significa que a planilha não funciona bem? Ela funciona bem. Só que aí fala, como é que se analisa 50 planilhas diferentes? Não analisa. Como é que você contrata um especialista em análise de dados que você vai entregar 50 planilhas diferentes, onde o mercado de tecnologia paga R$15 mil para esse cara por mês? Como é que você vai contratar esse cara por 1.500? Não vai. Não vai. Consequentemente, o que acontece? O jeito com que o rádio habitualmente faz contratações de serviços ou apoia o desenvolvimento de negócios é um pouco mais predador. Ou seja, a empresa tem que estar mais num estágio mais avançado de negócio, ela tem que estar saudável para fazer sentido entrar e fazer uma permuta com o rádio. Senão o negócio quebra, desmorona. Agora, do ponto de vista de complexidade, a questão não é a complexidade, é a questão da visão. E aqui começa o problema. Por isso que eu estou dando exemplo de planilha e de formulários, que do ponto de vista de tecnologia, resolvem o problema. Mas como visão e como junção, ela não agrega tanto. Você vai lá, é igual o streaming. E vou pegar um exemplo até para usar três empresas no Brasil. A gente tem o pessoal da Brasil Stream, que faz um trabalho bom, estável, funciona, e eles falam que eles têm métricas lá. E eu gosto deles porque a gente tem uma relação de amor e ódio ali. A gente briga e se ajuda ao mesmo tempo. E funciona. Aí tem o pessoal da Wise Stream, que também funciona bem pra caramba, também tem um negócio de métrica lá, e tem um além em relação a Brasil Cloud lá, a Brasil Stream, que é a questão de possibilidade de colocar um spot dentro do streaming. Ou seja, não importa por onde que o ouvinte estiver ouvindo a emissora, é possível a emissora, no caso da Wise, colocar um spot dentro do streaming e o ouvinte, por qualquer canal que ele esteja conectado, ouvir. Tirando a Wise do Brasil, só tem a Triton Digital nos Estados Unidos, que tem o mesmo nível de tecnologia. Só que a Triton está num patamar acima comparado à da Wise. Porque a Triton, a tecnologia dela é capaz de substituir o bloco comercial por completo. Aí você vai falar assim, e em termos de dinheiro, quanto custa? Cara, a Triton é o player mais caro do mercado e cobra em dólar. Mas, óbvio, não tem como o cara entregar um serviço nesse patamar cobrando merreca de real. Não tem como. Porque não existe o dinheiro para a empresa de tecnologia desenvolver esse tipo de plataforma. Já no caso da Wise, aconteceu isso daí por conta do próprio negócio da ERP. Porque quando a gente foi buscar desenvolver lá com o governo federal, para o governo federal colocar um spot no streaming da emissora, eu precisava que a tecnologia do streaming tivesse essa capacidade. E aí a Wise comprou a ideia e pagou para desenvolver. Eles investiram para longo prazo. Não teve outro player que fez isso. Por quê? Porque não existe o dinheiro circulando.
você pegar em questão de streaming que é mais engraçado, que a título de exemplo, um custo de 1 megabit de internet para um provedor de internet custa, na melhor praça lá que é São Paulo, R$1. A gente, olha, vou pegar lá o caso lá da Wise, que eu lembro números mais ou menos de cabeça. Os caras têm lá um consumo de quase 4.000 megabits. Então seria o equivalente aí a basicamente 4 milhões de vezes R$1. Não fecha a conta, né? O cara tem que achar estratégias diferentes, acordos diferentes, montar um formato muito louco aí para fazer a coisa ficar de pé. E isso só na parte de streaming, que streaming já existe, sei lá, 20 anos. Rádio tem streaming, já tem desde 2000 e não sei quanto. Eu até acho que foi 89 lá de São Paulo, né? Que foi um dos primeiros a ter. Aí você vai para a parte de WhatsApp. Teve um pessoal lá da Band que falou assim, pô, esse negócio de WhatsApp é legal, cara. Só que eu tenho um volume de participação aqui na Band FM brutal. Não dá para eu pagar 2 milhões por mês para Meta. Aí eu falei, então você tem que ir para outras abordagens. Ah, mas e qual que é o problema de ir para outra abordagem? Nunca ninguém fez. Você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Você é o primeiro. Tentativa e erro. É tentativa e é isso que o mundo de tecnologia faz. E é isso que o pessoal de tecnologia veio aprender com o rádio. Porque a tentativa e erro já é padrão para quem está no mercado de tecnologia, para quem está construindo uma startup, para quem está montando uma lojinha para vender dentro do Mercado Livre. Tudo isso já é tentativa e erro. Só hoje o rádio não tem esse hábito de tentar e errar. Mas, óbvio, tem que tentar pequenininho, começar pequenininho, errar barato. Fernandes, uma pergunta para você. Eu tenho uma rádio, né, no interior. Como é que essa rádio tem que estar para conseguir começar esse trabalho? Ela tem que ter alguma coisa que já está em andamento? A primeira coisa que a rádio tem que ter é interesse. Genuíno. Tem que estar ali na pele isso. Tem que estar um interesse genuíno. Porque o que acontece? Vou pegar o exemplo aqui da questão do shampoo. Se o locutor virar e falar assim, então tem a promoção do shampoo, na segunda-feira a gente vai ter um sorteio às 17 horas. Não vende. Não engaja. Não emociona ninguém. Isso significa que ele não comprou a ideia. Ele está fazendo porque está sendo obrigado a fazer. Mas eu digo na estrutura, assim, da rádio. Que tu chega numa emissora hoje com essa questão dessa nova forma de vender, certo? Não, é um processo. É um processo. Mas o que a rádio tem que ter? Tá? Ela tem que estar preparada? Tem aquela rádio que tu entende que ela está mais fácil, mais propensa a... Ela tem interesse, mas e aí? E aí o que ela tem que... Na parte técnica, por exemplo, existe alguma coisa que a rádio tem que estar... Um pré-requisito? Um pré-requisito, alguma coisa assim? Não, hoje a gente, lá na empresa, a gente organiza as emissoras em, entre aspas, níveis de maturidade. Exemplo, se a emissora ela acha o tamanho da audiência que ela tem, ela tá ali no básico do básico. Nem vamos falar de tecnologia ainda, porque ela nem sabe o que é que ela tem de informação. E o ponto de partida pode ser o próprio streaming. Porque se ela tiver alguma informação, mesmo que seja do streaming, já vai ser um raio-x. E o streaming é o raio-x mais barato e rápido. Por quê? Se a emissora ela tem uma estrutura ruim e ela meio que não fala com o ouvinte, preocupado com o ouvinte de internet, de streaming, o que vai acontecer? A proporção de ouvintes de streaming dela vai ser ridiculamente baixo, na casa de 1 a 2% do total. E isso é perceptível, porque em termos gerais, no interior especificamente falando, o streaming deveria ser responsável por 7% da audiência total da emissora. Se a emissora ela já fala muito do digital, ela fala muito para o ouvinte entrar no site, baixar aplicativo, é bem provável que a emissora tenha na casa de 10 a 15% dos ouvintes totais. O que significa? De cada 100 pessoas que vão sintonizar na emissora, 15 são via streaming.
Os outros 85 serão na antena. Então, esse para mim esse é o ponto de partida, nível 0. Se a gente chega em alguma emissora, ou alguma emissora entra em contato com a gente, e ela não tem nenhum tipo de informação sobre nada dela, então ela tem que primeiro fazer a lição de casa, colocar alguma coisa para ter alguma métrica. Isso é um requisito cancelatório. Se eu quiser fazer uma promoção com a NextDial, indo nessa ideia toda aí de vender shampoo, por exemplo, e eu não tenho número nenhum da minha emissora, é meio que... Então eu não consigo fazer? Pronto, dá para fazer. Por quê? Porque aí você vai... No nosso caso lá em específico, como a gente vai direcionar... Aí a NextDial organiza, né, e gerencia a ação promocional. E quem faz o trabalho de escuta nas emissoras para ver como que a emissora trabalha do ponto de vista artístico é o Roberto Reis, que era lá da Transamérica. E aí, um abraço, Reis. Então ele faz todo esse trabalho e aí toda a parte de métrica a gente vai cruzando informações a partir de redes sociais. Porque uma outra coisa que a gente percebeu nas redes sociais é quando a emissora ela busca trazer o ouvinte da rede social para a rádio, ao invés de mandar da rádio para a rede social, a rede social dela ali acaba acumulando 70% de ouvintes da região. Então ela não vai ter ali milhares de seguidores, mas os seguidores que ela terá, 70% vai ser da região. E aí mesmo que ela não tenha informação de streaming, mesmo que ela não tenha feito nenhuma pesquisa, aquela amostra ali dá uma informação de quem é o provável ouvinte da emissora. E aí a gente cruza isso com o IBGE e cruza com outros números que a gente tem, e a gente consegue chegar num planejamento que dá um chute baseado em números, né? Mas em termos de como é que a emissora se prepara para esse negócio? Esse que acho que é a grande pergunta. Passo 1. Organiza o contrato com os locutores, com os comunicadores. E esse é o ponto que o Thiaguinho falou ontem no nosso podcast, importantíssimo. Transforme o locutor num comunicador. Repense o contrato do locutor para você usar direito de uso de imagem. Porque o locutor ele vai além do microfone agora. E ele é uma pessoa pública, ele é um influenciador da sua rádio. Então, esse é o primeiro passo. Feito esse primeiro passo, você trabalha a parte de engenharia digital. Coloque uma máquina boa ali, faça um streaming, tenha um serviço de streaming bom, estável. E terceiro passo, coloque métrica, metrifique o seu streaming. Por quê? O quarto passo é você colocar uma Alexa. Você entrar na Amazon, não você pagar para alguém fazer alguma coisa para você, não. Você tem que entrar no projeto padrão da Amazon, que é ir lá e cadastrar a rádio. Quando ele faz isso, a audiência do streaming tende a crescer 50%. Porque a Alexa, atualmente, ela é o novo radinho. É o aparelho mais vendido em todo o comércio em si, especialmente porque na maior parte está embutido em caixa de som, essas coisas todas. Ela fazendo isso daí, ela vai começar a ter um corpo meio que permite ela crescer não só de audiência, mas começar a testar produtos além da antena. Nesse momento, ela tem que começar a trabalhar as redes sociais dela. Não leve o ouvinte para a rede. Traga o ouvinte, crie a sua rede e trabalhe o marketing para pegar o ouvinte da rede e trazer para a rádio. A hora que ela está fazendo essa parte aqui, do ponto de vista funcional, estrutural, ela está fazendo tudo o que ela precisa fazer para, daí para frente, começar a montar os seus tijolinhos de criar dinheiro além da mídia, além do spot, além do testemunhal, do flash. O digital ele teve um papel muito importante porque a gente teve uma popularização do serviço mídia, né, que era muito no passado concentrado em rádio e televisão e alguns outros veículos de mídia tradicional. A popularização do digital, a democratização da comunicação fez com que as pessoas tivessem acesso de diferentes formas.
Mas hoje, o rádio ele tem uma sobrevida, tanto o rádio quanto a televisão, ainda para ter um aumento financeiro, justamente porque ele é um veículo de credibilidade? Sim, inclusive o rádio ele é parte, né? Uma das coisas que a gente tem como discussão na aba, na parte de metrificação, mensuração, cross-mídia, é entender qual que é a atribuição de cada veículo no resultado do investimento de marketing. E por incrível que pareça, sempre que se tira a mídia de massa, sempre que tira o rádio, sempre que tira a televisão dos investimentos publicitários, ele afeta muito o resultado da campanha. Mas ninguém sabe medir e nem achar uma métrica em si para falar assim, tá, mas qual que é o tamanho? Porque já se tem os sintomas, tem o pessoal lá da TANED que faz um trabalho legal também de medir o impacto de uma campanha de mídia tradicional através de plataformas do digital, que ela consegue ver o seguinte, quando entra uma campanha de rádio, isso gera um impulso de pesquisa no Google. Então tem uma correlação, tem uma sobrevida. Só que toda essa sobrevida acontece o seguinte, o mercado mudou. O mercado mudou. As empresas mudaram. As empresas que não mudaram já quebrou. Inclusive, a gente tem um fato mais recente, que foi por causa da pandemia, a questão do delivery. Quantos comércios não trabalhavam delivery? Porque, entre aspas, não fazia sentido. Quantos que não fecharam as portas porque não ou se recusaram a fazer ou não conseguiram incorporar o delivery no comércio? Fechou. Por quê? Porque o hábito das pessoas mudou. Não tem como voltar para trás, só tem como andar daqui para frente. E eu acho que eu vou colocar um item a mais aí. Quanto mais o rádio e a televisão ficar distante da academia e das escolas e das nossas crianças, mais ela vai contribuir para que o meio perca o interesse dos futuros mídias. Porque a própria escola de propaganda já não fala sobre rádio nos cursos de planejamento e propaganda. Então, a tendência é formar profissionais que nem queiram comprar rádio. Essa é uma grande reflexão. E aqui eu quero até dar um parabéns para a Lisa, fazendo um ótimo trabalho na Caert. Eu fiz essa provocação para ela no congresso da SET Expo, tem acho que 2 anos, ou 1 ano, já não lembro mais. E eu tive a oportunidade de ver a Caert fazendo isso, né? Levando crianças para visitar as emissoras e fazendo, especialmente no interior, né? Que outras emissoras fossem nas escolas fazer as ações e mostrar para as crianças essa magia que é o rádio. Que é um dos pontos que eu acredito que é isso que vai fazer com que as próximas gerações queiram fazer alguma coisa no rádio. Então, parabéns, Lisa. Parabéns, emissoras de Santa Catarina. Continuem fazendo esse ótimo trabalho. Tiaguinho, Fernandes, minha consideração é de que a gente teve em Nova York no início do ano, naquela feira mundial, a NRF, e lá só se falava em parceria. Que o mundo dos negócios está um pilar muito forte, que é a parceria. Se você não entende de determinado negócio, deixa para quem entende. E eu acredito que essas parcerias é que vão elevar não só o rádio, né, mas as empresas no geral. Acredito que é um baita projeto. De nossa parte temos interesse, né, em se aprofundar mais ainda nesse tipo de projeto, que eu acredito que é assim que as coisas vão evoluir, Fernandes, porque nada se faz sozinho, né? O rádio já é um sistema, ele já tem essa parceria com agências, né? Ele já tem essa parceria com fornecedores, mas eu acho que tem que ampliar esse leque, né, de parcerias. O rádio precisa disso. O rádio tem muita coisa, muita contribuição a dar ainda para todos nós, né? E para ele continuar fazendo isso, conseguindo agregar, chegando mais próximo ainda do nosso ouvinte, entendendo ele de
uma forma melhor e contribuindo, fazendo algo pela vida dele. Não só na questão de entretenimento, como você falou, não só como a diversão que a gente leva, informação, mas sim, de repente, fazer algo que realmente, né, faça diferença na vida das pessoas. Você está certo, e se a gente vai olhar para trás, o rádio ele tem o nível de credibilidade que ele tem por conta dos momentos inesquecíveis ao qual ele fez parte das atividades da população, seja em movimentos do rock nacional, seja em movimentos do sertanejo. Quando o rádio faz parte e ele se torna um carimbo na memória da pessoa, ele se mantém vivo. E é isso que a gente precisa resgatar. E esse é o ponto que eu quero parabenizar aqui. Todo esse movimento que vem acontecendo no regional, da AESP, juntando com a ERP, com a MIRT, o pessoal lá da CAERT lá de cima, o pessoal da SERP lá de Recife, estão se mexendo, fazendo um trabalho, o Antônio lá da Hermes, lá no Mato Grosso do Sul. Cara, a gente precisava só movimentar um pouco o Rio de Janeiro, que a ERG está um pouco paradinha, porque de fato é isso. É esse pulso e é essa proximidade com a comunidade local que vai fazer com que o rádio seja tão relevante nos próximos 100 anos. Fernandes, para concluir, se você tivesse que resumir a sua visão de futuro no teu mercado em uma frase, como seria? O rádio ativo no dia a dia da população, tanto no consumo, quanto no entretenimento, quanto na informação. Muito bom. Pessoal, nós conversamos com o Thiago Fernandes, responsável CEO da Next Dial, né? Foi uma conversa muito boa, teríamos assunto aí, né, Jorginho, para ficar falando durante várias horas, né? Mas essa é mais uma edição do nosso Papos de hoje, que volta daqui a pouco com mais um entrevistado. Valeu!